Hoje estou aqui na TV Relacionamento para falar um pouquinho das minhas atividades, mas principalmente desse último filho aqui que eu organizei justamente com Fabiano Zabanella e Juliana de Gentil, um trabalho da nossa SOBRAT, Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje eu estou muito feliz porque o ano passado eu fiz um convite oficial a uma talentosa profissional e ela, pelos muitos afazeres aí, não conseguiu, mas hoje ela está conosco. Uma extraordinária Claudete Takahashi. Gratidão, viu? Gratidão, muito obrigado. Keiji. Tá? Eu que sou muito grata, um prazer enorme Obrigado. estar aqui no seu programa. Ok. Muito obrigada. Claudete, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você acabou descobrindo que realmente é da área de humanas mesmo, né? E como que você foi desenvolvendo todas essas coisas. Fica à vontade. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, né? E cidade que eu amo de paixão, e que dedico aí aos meus estudos. E desde pequena eu sempre tive muita paixão pela música, pelo movimento, sempre fui apaixonada por isso e sempre falava, eu quero ser professora, né? Falava para minha mãe, para meu pai. E aí comecei a ter o gosto, né, da dança, né, da música, isso sempre me motivou, trazia, sabe, aquela coisa assim, eu quero isso para mim, para minha vida e passar também, não só dançar, mas passar os conhecimentos para as pessoas. E aí eu fui tendo uma trajetória na dança, né, na música, no movimento, me formei, né, sou bailarina profissional. E aí no paralelo eu queria também descobrir novas estratégias e metodologias para ensinar a dança, não só dançar. E aí eu falei, vou fazer educação física, porque eu acho que a educação física vai me trazer uma metodologia mais, né, enfim, mais específica e trouxe, né? Eu acho que assim, educação física, profissional, sabe quase tanto do corpo quanto o médico. Com certeza. Né? Porque Com toda certeza. a parte de estruturar os seus músculos e tudo mais, o que dá para potencializar, né? Isso mesmo. Então, isso é muito bacana. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande, né? E nós fazemos até um juramento, né? Como Sim. cuidar do corpo das pessoas. E quando a gente fala corpo, não é só o corpo físico, né? Exatamente. Uma atividade física, seja uma dança, uma caminhada, uma ginástica, ela trabalha também, né? Os outros corpos que a gente fala que nós temos. E o nosso corpo mental, emocional. Isso, equilíbrio, né? É um equilíbrio total, né? Então eu primo muito por isso, né? Da gente levar essa informação para as pessoas que estão fazendo atividade física, que nós temos que cuidar da nossa saúde como um todo, né? Então a educação física ela trouxe esses conhecimentos que na dança também a gente tem muito, né? Conhecer o próprio corpo, saber dos seus limites. Mas assim, a dança profissional, ela exige muito também, né? Eu diria que hoje o bailarino é um atleta. Sim. Né? A exigência da performance é muito grande. E aí, na época que eu me formei, nossa, não tinha tantos recursos como tem hoje em dia, né? Hoje nós vemos uma vasta formas de se comprar uma sapatilha de pontas, por exemplo, de cuidar melhor dos pés, porque antigamente era só, né? Era muito rústico. E o ensinamento do balé era muito, muito pesado, né? Então hoje a gente vê que os profissionais estão se especializando, estão tendo uma consciência maior de como cuidar dos seus bailarinos, dos seus alunos. E a educação física ela trouxe esse lado, né, mais anatômico, fisiológico, biomecânico. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero também. Então uma outra profissão que eu amo demais é a educação física, educadora física. E no decorrer do tempo eu fui estudando, fui tentando conhecer outras possibilidades de ganhar, de ampliar meus conhecimentos. Aí fui para um lado, né, eu teve um momento da minha vida que eu parei com a dança e fui para o lado da competição. Eu fui atleta, né, de ginástica aeróbica, né, naquela época que era o ápice de ginástica aeróbica de competição e que trouxe uma coisa muito importante na minha vida, né, de eu encontrar o meu próprio caminho. Então, assim como a dança, assim como a educação física. Então, eu fiquei muito nesse lado mais competitivo, mas, na verdade, o que eu queria mesmo era sempre estar no palco. Então, eu larguei um pouquinho a dança, né, fiz no paralelo, fui fazer pós-graduação em dança
E lá, né, o meu grande mentor, orientador Edson Claro, né, que hoje ele está aí dançando em outro plano, ele me ensinou muita coisa, ele começou a me falar, olha, você precisa voltar para a dança, o que você está fazendo com o seu corpo, tudo bem, você gosta de competir, mas você precisa voltar a dançar e se encontrar. E foi onde eu falei, não, eu preciso voltar, né, isso durante o pós-graduação. Por isso que é bom a gente ter um mentor na vida. Nossa, eternamente. Edson Claro, ele teve uma trajetória fantástica, né? Ele acreditou demais no potencial da dança, do movimento, e foi até o final, defendeu isso no seu mestrado, no seu doutorado. E ele me deu esse incentivo. Quando ele foi para Natal, ele falou assim, olha, eu quero que você agora fique com a cadeira aqui, né, na universidade. Então eu comecei a dar aula nas universidades também. Comecei lá na UniABC, né, Unifec, e depois eu fui para a Uniban e UniFMU, que foi a última que eu passei. E aí, no paralelo, eu comecei a fazer o curso de formação em eutonia. Mas explica um pouquinho aí pro pessoal o que é isso. Então, a eutonia é um trabalho, é uma prática corporal que ela busca a consciência, né, plena do corpo. Eu diria que a eutonia, mais do que uma prática, ela é uma filosofia de vida. Então, como que a eutonia nasceu? A eutonia veio com o trabalho de uma alemã, Gerda Alexander, que ela se viu acometida por várias doenças, desde a infância. Então, aos 16 anos, ela ficou muito doente, com endocardite, então ela teve que parar, ela não conseguia gastar energia nem para se vestir. E aí ela começou a estudar o movimento, técnicas, maneiras, materiais que ela podia restituir a energia física dela. E a eutonia, né, bom, harmonioso, tonia, relacionada à tensão, né, tônus muscular, tem a ver com harmonizar o tônus. Então, literalmente, a eutonia quer dizer isso. Mas mais do que uma prática, ela te dá caminhos para você se auto-perceber, ampliar sua consciência corporal, que não é só corpo físico. E é preventivo, né? E ela é preventiva, ela é terapêutica, ela é artística, ela traz inúmeros benefícios, ela é um trabalho psicossomático, ela vai para a linha terapêutica, tanto tratamento individual como também coletivo, e ela também vai para as artes, né, que eu aplico, tanto na parte terapêutica quanto na parte artística. Claudete, qual que é a idade mínima para a pessoa começar a entender e praticar? A eutonia? A eutonia a gente assim, procura trabalhar com diferentes faixas etárias, mas a gente aconselha, por exemplo, uma criança a partir dos 7, 8 anos, que ela já começa a ter um conhecimento e vai até assim, né? 80 pode daí, eu tenho alunas de 87 anos, eu tenho alunos de 15, de 27, de 30, então, que fazem eutonia, que fazem dança, e a gente eu levo, né, a gente respira lá no meu estúdio. Hoje eu tenho um estúdio de dança, que é o Equilíbrio Estúdio de Dança, que nasceu também por essa vontade de trazer um trabalho diferente, de mostrar a eutonia tá aí, ó, para todo mundo, porque é isso que a Gerda quis trazer, porque ela recuperou a saúde dela através da eutonia. É um exemplo fantástico da pessoa que falou assim, a medicina não está me ajudando. Eu vou buscar alguma coisa. Eu vou buscar alguma coisa por ela mesma, buscando os conhecimentos, muitas vezes sendo desacreditada por um monte de gente que ela deve ter conversado. Com certeza. Né, e conseguiu isso. E não que ela foi contra a medicina, ela escutou, né, e a gente tem que realmente, né, ter esse lado preventivo. Mas muita gente não entendia na época. Não, e na época, a eutonia apareceu na Segunda Guerra, né, na época lá de 45, 47. Então, assim, ela foi eu acho que ela foi uma visionária, porque ela estava na Alemanha, um país quente, né, aliás, um país frio, perdão, de um clima muito, para quem tinha uma endocardite, problemas como ela, os médicos até recomendaram, olha, você tem que sair daqui da Alemanha e ir para outro país, não sei o que e tal. Mas ela insistiu, ela falou, não, eu vou para a Dinamarca. Ela começou desde os 16 anos a estudar muito e começou a ser convidada a dar palestras com 16 anos, né, de idade. O pai dela era músico, então ela era movida por música e ela ajudava o pai a fabricar as flautas, que era de bambu. Entendi, perfeito. E ela começou a perceber que o contato com o bambu, pela propriedade que ele tem, quando ela fazia as flautas, trazia melhorias nas dores musculares dela. E aí tem todo um estudo, é amplo,
Mas assim, ela conseguiu restituir a energia física dela, emocional. Tem a escola, né, oficial de eutonia na Dinamarca, formou inúmeras pessoas. Aqui no Brasil nós temos muitos profissionais também, ainda é pouco perto do que a gente precisa ainda levar esse trabalho. Mas em outros países, né, Itália, Argentina, todos os lugares a gente tem um eutonista por aí. Mas muita gente ainda não conhece a eutonia. Exato. Mas ela já está aqui no Brasil há muito tempo, né? E a gente consegue levar, né? Eu comecei a encontrar esse caminho que veio da competição, que me trouxe coisas boas, mas também, né, trouxe essa questão do corpo, peraí, eu tenho que me cuidar mais. Exato. Eu tenho que trabalhar, eu posso competir? Posso, mas eu tenho que trabalhar como que eu posso me restabelecer com as minhas dores físicas, né? E aí a eutonia ela foi a cereja do bolo, né? Eu diria, né, entre a formação com dança, a formação com a educação física, ou mesmo um trabalho mais competitivo. Então hoje a gente respira tudo lá na eutonia, a eutonia, né, a gente respira lá na escola, no estúdio, e a gente pode trabalhar infinitas possibilidades com a eutonia, diferentes faixas etárias. A criança, a partir dos 7, 8 anos, é melhor porque ela já começa a entender um pouquinho mais algumas ações mais complexas, né? Mas, com crianças menores, a gente vai colocando a eutonia de uma outra forma, de uma forma mais lúdica. Então, crianças de 4, 5 anos, a gente traz esses materiais eutônicos que a gente fala, que são coisas simples, bambus, bolinhas, espaguetes, né? Enfim, castanhas, bexigas, tudo isso é um material que a gente trabalha na eutonia. Uma transformação, né? Exatamente, a gente ressignifica, né? Legal. Para as pessoas. Bacana. Olha, se você um dia precisasse fazer tudo de novo na sua vida, você faria? Eu faria. Que bacana, isso é muito Eu acho que eu faria. É o que a gente fala, né? A gente vai adquirindo uma maturidade, uma consciência, né, corporal pelas experiências da vida, que a gente fala assim, poxa, se eu tivesse essa consciência lá atrás, seria diferente. Mas a gente precisa passar por esse processo. Exatamente, também. Pelo processo da dor, que é um passo que você tem que dar para frente. Te traz experiências, te traz formas de falar, poxa, eu quero fazer diferente, não é? Então, assim, e hoje eu vejo assim, a atividade física, a dança, seja a eutonia, o yoga, pilates, uma caminhada, né? Ela te leva para esse estado pleno de autopercepção, né? Então, ela amplia teu conhecimento corporal, mas na relação com o mundo, porque nós somos seres relacionais. E a dança, ela vem de encontro a isso, né? A esse resgate dos valores morais, sociais, e ela trabalha nessa amplitude total do ser humano. Então, e hoje a gente tem também o lado mais profissional, que eu estou reativando a minha companhia de dança, que é a Sensorium, né? Que eu fiz um espetáculo muito tempo atrás, em 2014, quando veio a ideia, depois 2015, 2016, nós fizemos uma passagem pelos céus, pelas fábricas de cultura, pelos SESCs. E aí a gente deu uma, né, cada um foi para um lado, e agora a pandemia trouxe, né, uma realidade diferente pra gente, e hoje eu estou muito feliz porque eu estou reativando isso. E voltando, e o estopim de tudo é Gerda Alexander e Pina Bausch, a grande expressionista alemã. Então eu falo que duas grandes artistas alemãs da minha vida que trouxeram um trabalho muito significativo. Então a gente faz um link do trabalho da Pina Bausch, que é dança-teatro, com a eutonia, né? E aí eu criei a Expansão do Sentido, que busca trabalhar com as relações humanas. O espetáculo ele mostra essas nuances de sentimentos, né? E que a gente eleva um pouquinho a alma humana. É isso que a gente quer trazer nesse espetáculo. Quando você reativar, você traz os artistas aqui e vem falar pra gente também. Eu acho que a grande maioria das pessoas, ela nasce, cresce, desenvolve, mas muitas vezes ela vai para outro plano, antes de imaginar que ela é uma máquina perfeita, e ela cuida bem do carro, mas às vezes ela não cuida dela. Exatamente. Então, eu brinco assim que a gente tem o carro,
a gente tem o combustível e nós temos os alimentos, né? Nós temos aí todas as propriedades que um carro faz, né? Eu brinco assim, a gente tem até escapamento. É verdade. Mas tem que cuidar bem. Temos que cuidar do nosso corpo como um todo, porque o nosso corpo é a nossa máquina, nosso instrumento, é tudo que nós temos, né? Perfeito. E parabéns, uma história maravilhosa. Obrigada. Você depois um dia escreveu um livro, né? E colocar, né? Esse é o meu segundo plano, né? O meu segundo sonho. O meu sonho primeiro foi minha escola, meu estúdio, que estamos há 18 anos. E agora eu tenho todo o material para escrever o livro, que é o meu próximo passo. Eu tenho editora, nós vamos conversar. Opa! Com certeza. Claudete, nós estamos precisando de finais, eu quero que você volte outra vez. Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também? Deixa sim. Bom, eu estou no Instagram como Claudete Takahashi Oficial, Facebook Claudete Takahashi, temos o Equilíbrio Estúdio de Dança, que é @Equilíbrio Estúdio, e será um prazer, né, que a gente possa aumentar a nossa rede de relacionamentos, né, pelas redes sociais. Perfeito. Ok. Então, né, deixa eu me despedir aqui da Claudete aqui, né? Dessa forma, com os agradecimentos, então, essa fantástica profissional Claudete Takahashi, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, viu?